E finalmente chegou a hora de o Literatos TV entrevistar José Induença Martins, escritor de vários gêneros, poeta, dramaturgo, ensaísta, professor, poliglota, né, interessado no estudo das línguas. Tudo certo, José? Tudo certo. Estou aqui para conversar um pouco sobre literatura e estou à sua disposição por aqui. Legal, José. Legal. Ô José, quando é que tu começaste a tua carreira? Foi lá para os anos 80, é isso? Antes de publicar, eu comecei lá pelos anos 70. A gente tinha os dois jornais aqui na FURB, o acadêmico e o universitário, e publicava uns textos ali. Mas em 1986 eu publiquei meu primeiro livro, né, que foi Me Pagam para Caput, primeiro livro de poesia, e de lá para cá estamos aí até agora com mais de quase 20 livros, né, de literatura, da poesia, do teatro, dos ensaios, das crônicas e dos romances. Legal. Você começou fazendo uma poesia que inclusive você mesmo chamava de poema minuto, né, que eram poemas assim mais curtos, inclusive com linguajar coloquial, né, trazendo o coloquial, e eram poemas, pelo menos na minha interpretação, poemas assim combativos, né? Você tinha essa proposta mesmo de... Eu acho que nos anos 70, 80, né, embora o primeiro livro tenha saído em 1986, mas eram produções que vinham acontecendo já a partir dos anos 70. Então, por causa da quartelada, né, do regime militar e da ditadura, é claro que todo poeta, né, poeta marginal, tinha que ser combativo. E acho que a poesia tinha essa conotação, essa preocupação. Como era marginal, o poema minuto como uma teoria dava mais ou menos a cara de um poema combativo, mas também um poema despretensioso, né? Porque também queria agredir algumas colocações que estavam feitas aí, principalmente em relação a alguns poetas que estavam mais estabelecidos, Lindolfo Bell, inclusive, né? Wilson Nascimento, Érico Max Miller, né? Mas a ideia era fazer um poema que fosse mais alegre, né? Não um poema bem elaborado, como Bell dizia, o poema tem que ser sério, mas um poema que chegasse a brincar. Tanto assim que uma das minhas explicações para o poema minuto era: o poema minuto pode ser também o poema menudo. Né? Só lembrando aí o pessoal mais jovem, né, o Menudo, né, que era um desses, como é que era, boy bands, uma coisa bem anos 80 mesmo, né, tá. Ô José, e lá no princípio dos anos 90, você publica, né, o Enquanto Isso em Dom Casmurro. Até quero mostrar aqui, nós temos a segunda edição feita pela editora da FURB, que é um romance, no mínimo, inusitado, né? A Capitu, ela escapa do romance do Machado de Assis e ela vem parar em Blumenau, inclusive vem parar na Universidade de Blumenau, né? Qual é a proposta? Você mesmo define esse livro muitas vezes como um romance pós-moderno, né? Qual é a proposta ali? Pois é, eu acho que ele é pós-moderno, ele nasceu pós-moderno, porque naquele tempo eu estava me preparando para fazer doutorado, né, em 2002, e fazia algumas disciplinas de literatura, e um dos professores era considerado pós-moderno, dava teoria sobre da pós-modernidade em relação à literatura, e eu achei que podia escrever um romance assim pós-moderno dentro daquelas aquelas preocupações que a pós-moderna teria, por exemplo, sem profundidade, né, com a questão do consumo e a questão das tecnologias mais modernas para a época, né, mas também com uma ideia de identidade que fosse fluida, né, que fosse líquida. E aí, então, a ideia foi ousar um pouco, tirar a Capitu de lá, colocá-la aqui, de branca, transformá-la em negra e deixar que ela reagisse aqui a todas as possibilidades que Blumenau oferecia lá nos anos 90. Né? Inclusive, a Capitu, no seu romance, ela tem a pele da Sula Miranda, né? A pele ela tem a pele da Zezé Mota, mas ela se veste como Sula Miranda por causa
da música country, né? Que na época estava fazendo muito sucesso. A Sula Miranda representava bem esse movimento country caipira, né? Que era muito importante, quer dizer, que tinha uma aceitação muito grande naquele tempo. Eu me lembro, quando eu li o romance, eu conversei com você sobre ele, eu disse assim, pois é, José, e o Machado? Como é que fica o Machado? Aí tu me respondeste, o Machado está na cova. Quer dizer, sim, eu me lembro. Isso eu não me lembro. Mas isso significa o quê? Que esse romance ele tem esse tom paródico e talvez parricida. Bom, isso é uma teoria que andei descobrindo agora, que alguém fala justamente sobre isso, né? Que ao dizer, por exemplo, que Dom Casmurro é a linguagem, e enquanto isso em Dom Casmurro é a linguagem da linguagem, e aí é uma forma paródica de reescrever uma história, ou pelo menos destruir uma história anterior para se apossar da diferença, né? Eu acho que nesse sentido, Dom Casmurro eu posso ter dito, por exemplo, que ele estaria enterrado naquele tempo, mas hoje eu acho que eu penso um pouquinho diferente. Ele continua presente, ele continua suscitando, né, novas leituras, mas continua sendo aquele pai, né? O texto de Dom Casmurro é aquele texto pai que precisa ser morto, para que outros textos possam aparecer. É o que o Santana fala na paródia como um ato parricida, né? Você mata o texto pai para ficar, ou o texto mãe, né? Ou a linguagem mãe, para ficar com outras possibilidades que o texto pode sugerir, indicar e até tornar presente. Sim. O cânone só é cânone a partir do momento que ele é combatido, que ele é questionado. Inclusive com outras leituras, ainda que sejam leituras parecidas ou não, ou de reforço da própria paternidade, né? Pois é, e falando em cânone, eu tenho a impressão que você gosta de provocar a partir do cânone, porque você tem também esse aqui, vamos mostrar aqui, né? A Cor Errada de Shakespeare. Que também, daí já é uma provocação, o próprio título, né, já faz essa provocação com um cânone muito maior do que o Machado, né, em termos mundiais, e essa coisa da cor errada, que também nos leva para os seus trabalhos acadêmicos, né, de pesquisa sobre a negritice, negritude. Né? Eu acho assim que, como escritor negro, que quer de fato, né, que a escrita seja negra, eu acho que isso vale para qualquer pessoa regionalmente, mas também em termos de cor, né? Parece que alguns precisam ter a cor certa, né? Outros nunca vão ter a cor certa. Por isso tem que provocar, né? Tem que desconstruir, tem que ser parecida mesmo, para que outras possibilidades aconteçam. Então, a minha preocupação com a negritice é justamente possibilitar que este ato paródico, né, em relação a Machado de Assis e também em relação a Shakespeare, esse ato paródico possa proporcionar leituras, né, que vão possibilitar outras leituras. Eu sempre acho que texto gera texto, que gera texto, que gera texto. Literatura gera literatura, que vai gerar outras literaturas parecidas ou elogiativas, né, ou mesmo indiferentes, mas sempre vão estar aí. Certo, porque os textos sempre conversam. José Indoença Martins, projetos futuros, o que você está inventando agora? Bom, eu estou com um livro sendo editado na Alemanha, em francês, né, que é justamente uma discussão sobre a tradução. Esse é o ato mais recente, né, não tem nada de parecido, né, a não ser a ideia de que você está colocando uma possibilidade de uma leitura mais ampla, né? Porque o alcance é maior. Legal. Zé Indoença, obrigado aí pela presença. Eu agradeço ao programa, agradeço a você e agradeço a possibilidade de falar um pouco da literatura. Legal. E para mim é uma honra, né, entrevistá-lo. Este é o Literatos TV. Qualquer dúvida, né, uma pergunta que eu não fiz aqui, é só mandar para o e-mail que você está vendo na tela. Valeu!